Sendo. Ok, tá gravando. Então vamos nessa. Valeu aí, Patrick. Valeu por lembrar mesmo, cara. Já tinha esquecido. De boa. Então vamos lá, se liga aí, galera. Quando é que a gente vai utilizar estas aspas? Tá bom? Quando utilizaremos? Primeiro, o que são essas aspas? São aqueles dois pontinhos que a gente coloca acima das letras, tá certo? Elas vão servir com o propósito do destaque, tá bom? Ela precisa destacar, chamar a atenção, tá certo? Esse chamar a atenção é justamente para algo que não é excepcionalmente do texto, não faz parte do texto, tá certo? Elas marcam, na verdade, elementos externos ao texto, tá certo? Então, são qualquer coisa que não qualquer elemento que não faz parte da rotina daquele texto, por exemplo, da estrutura daquele texto, que a gente precisa demarcar, tá bom? Que demarcações são essas? Estrangeirismos, neologismos, palavras de difícil acesso, palavras que caíram no esquecimento, palavras erradas que a gente precisa utilizar no texto, ironias, citações e por aí vai, tá certo? Em textos narrativos, estas aspas, elas substituem, na verdade, os travessões que marcam as falas das personagens em alguns desses textos. Em outros, ainda continuam com travessão. Então, vamos lá. Ó. Se liga aí. São usadas para, primeiro, marcar o início de citação de palavras de outrem, tá certo? Ou seja, algo que vem externo do texto, que é de outra pessoa, que é de um especialista, tá certo? E por essa razão a gente precisa citar. É muito comum ela aparecer no argumento de autoridade da produção de texto do Enem. Tá certo? Quando a gente vai citar uma autoridade naquele assunto, é comum que a gente use as aspas justamente para marcar essa citação. Tá certo? É comum. Então vamos lá. Pois para Che Guevara, a coragem, a força, a determinação era importantíssimo, mas perder a ternura jamais. Então, esta expressão aqui, ó, tá certo? Esta expressão aqui é uma fala que não é nossa, tá certo? Que não é nossa, mas que a gente integrou ao texto, tá bom? A gente integrou ao texto com o propósito de marcar, na verdade, a fala de alguém, tá certo? Então, vamos citar, ok? Diz aí a dúvida, Maria Helena. Você fala só um tracinho, só um dos tracinhos? Professor, desculpa, é porque Maria Helena também assiste as aulas online, eu esqueci de mudar, mas as aspas é aquelas aspas que, tipo, não tem as aspas que tem dois, só que esse só tem um. Pronto. Essas que só tem um é porque já tem aspas abertas. Por exemplo, eu vou usar como exemplo aqui. Olhem para a tela aí, ó. Eu vou usar nessa primeira questão. Por exemplo, digamos que esse texto aqui do item 1 não seja meu, seja uma citação, e faço isso aqui, ó. Tá certo? Ó. Abri e fechei aspas. Só que aqui no meio eu tenho uma palavra de difícil acesso. Por exemplo, início é uma palavra que ninguém conhece, por exemplo, é uma ironia. Aí eu vou, ó. É quando já existe aspas abertas, tá certo? As duas aspas já estão abertas e eu preciso abrir aspas novamente dentro daquelas aspas que estão abertas. Aí eu vou usar apenas uma. Isso já mostra que antes, ó, como aqui nós só temos uma, é porque antes já teve aberto uma com duas, tá certo? Entendido aí? Entendi agora. Entendeu, Aí né? só usa essas aspas só quando tá dentro das outras aspas. Exato, exato. Ah. Ok? Aí, se, por exemplo, se for a última palavra aqui, como, por exemplo,
outrem. Se fosse em outrem, por exemplo, né, ó, aí você abriria com uma e fecharia com uma, tá certo? Depois fecharia com duas, ó. Certo? E ficaria quase, fica 3 aspas juntas, praticamente, tá certo? Professor, Diz. já que a gente está nesse ramo da pontuação hoje, o senhor Hum, poderia nos explicar também a relação a ponto e vírgula? a gente vai chegar lá, mais para frente um pouquinho, ok? Só adianta uma coisa, o ponto e vírgula tem o mesmo valor que a vírgula, tá certo? Mas só que quando a gente estiver falando das horas do período composto, que vai ser o próximo aqui agora, né? A pontuação do período composto, a gente vai ver que a gente vai usar o ponto e vírgula para diferenciar alguma coisa do uso da vírgula, tá bom? Já já a gente chega, é só ter um pouquinho de paciência aí, já já a gente fala sobre isso, certo? Ok, Lívia? Daqui a pouquinho a gente fala, viu? Então, beleza. Aí, galera, por exemplo, quem for usar aspas na produção de texto do Enem, lembrar disso, tá bom? Se você vai fazer uma citação de alguém e dentro dessa citação você vai fazer outra referência, tá certo? Ou tem uma ironia, tem um estrangeirismo, tem empréstimo linguístico, lembra de abrir aspas só com um elementozinho, tá certo? Só com um destaquezinho, tá bom? E aí tem outro exemplo aqui, ó. O amor pode não ser imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, isso aqui também é uma citação, né? Então, eu venho com o meu texto está aqui, ó. O amor pode não ser imortal. Tá vendo, ó? O meu texto é esse, não tem aspas nenhuma, tá bom? Como eu vou continuar o meu texto com uma citação, ó, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, que não é meu, eu citei um outro autor, então eu fui lá e destaquei, chamei a atenção para mostrar justamente que aquilo ali não é meu, mas que é interessante, que eu comungo com aquela ideia, tá certo? Então, é uma das possibilidades. A segunda, marcar estrangeirismos, neologismos, arcadismos, vulgarismos, etc. Qualquer palavra que não faça parte daquele contexto, daquela situação. Chegou a lanchonete e pediu um hot dog. Hot dog não faz parte da língua portuguesa. É um estrangeirismo. Então, ó, destaca com aspas, tá? O pai dizia que a filha confusionava, tá bom? Todo mundo que a ouvisse dando explicações, tá? Isso, na verdade, acaba sendo um arcaísmo, né? Uma palavra que tem a ver com confusão, tá bom? Que caiu em desuso, por exemplo. Tá certo? Então, Professor, é isso. o senhor poderia explicar o conceito Não ouvi, Lívia. de Cortou aí. estrangeirismo? Basicamente, eu sei, mas no vulgarismo eu sei também. Mas Pronto. essas duas. Estrangeirismo é quando a gente toma uma palavra de outra língua e passa a usar na nossa, tá certo? No caso de hot dog. Neologismo são palavras novas. Essas palavras novas não é que a língua portuguesa admitiu agora, mas são palavras que são criadas em função do contexto, ou seja, elas não existem na língua portuguesa e a gente acaba criando, né? Como tuitar, por exemplo, é um neologismo, não faz parte da língua portuguesa, a gente acabou criando, né? Andorinhava em alguns textos literários, tá certo? São neologismos. Depende. Qualquer um pode criar um neologismo. Digamos que você queira se comunicar com alguém e não tem uma palavra que você consiga transmitir aquilo que você está sentindo naquele momento, aquilo que você pensa em transmitir a outra pessoa, e você acaba criando, juntando duas outras palavras e formando uma, ou seja, de qualquer jeito você criou uma palavra, uma situação. Essa palavra vai ser chamada de neologismo, tá bom? Não faz parte excepcionalmente da linguagem formal, tá certo? Por quê? Porque são palavras que não existem na língua portuguesa, tá? O arcaísmo, tá certo? Como o próprio nome vem de arcaico, que são palavras que caíram no esquecimento, que ficaram velhas, né? E chamam de arcaísmo, como confusionava, por exemplo, né? Confusionava, por exemplo, que tem
a ver com confusão, aquela coisa toda. Palavras do século passado, né, professor? Isso, que caiu no esquecimento, que não usa mais, do século passado, enfim, do tempo passado que a gente acaba não usando, como voz me ser, aquelas coisas todas ficaram no passado, isso acabou sendo caído no esquecimento, e aí chamamos de arcaísmo, tá bom? Então, é isso. Vamos aqui, ó. Terceiro caso, acentuar valor expressivo de uma palavra. Quando você quer dar uma, digamos assim, uma acentuação a uma palavra, do ponto de vista oral, o eu, quando a gente diz isso, eu participei da atividade, eu fiz, entendeu? Quando a gente faz isso, ó, o eu, meu, é diferente do eu, seu, compreende? Então, quando a gente quer destacar, chamar a atenção, enfatizar, a gente faz isso também, tá bom? Faz isso também. A palavra república é proveniente do latim. Então, quando a gente quiser dar destaque, chamar atenção para isso, tá? A gente também faz uso de aspas nesse sentido, tá bom? Então, é comum acontecer, por exemplo, essas aspas que vocês me questionaram com uma só. Dentro de uma citação, a gente quer destacar, quer chamar a atenção para uma palavra que foi utilizada ali, um arcaísmo, um neologismo, uma palavra que eu quero chamar a atenção, simplesmente por ser importante com a minha temática, fazer parte da minha temática, por exemplo. Então, eu vou e uso aqueles dois tracinhos das aspas, um antes e um depois, tá certo? Comum mesmo. Quarta possibilidade, usar uma palavra em sentido irônico, tá certo? Desde que a ironia não fique explícita, tá bom? Ela era um anjinho, por exemplo. Nós temos um sentido literal aí, ela era um anjinho, beleza, sentido, né, óbvio que literário, que subjetivo, mas o anjinho aqui é justamente para dizer o composto, eu nunca faria mal a ninguém, imagina, tá bom? Então, para dizer o oposto, tá certo? Então, nesse caso aí, consiste no que chamamos de ironia. Então, nesse caso, sempre que tiver ironia, tá bom? Quando ela não ficar explícita, você precisa marcar. Por que você precisa marcar? Porque a pessoa pode entender o contrário daquilo que você pretende dizer. Pode não entender a tua ironia, e aí a coisa vai ficar complicada, tá? Quando é uma ironia aparente, por exemplo, ou seja, aquela que você consegue perceber de maneira mais prática e fácil, então não necessariamente você precisa demarcar com aspas, tá? Mas, se não é a ironia aparente, você precisa demarcar com aspas, tá bom? 5. Título de obra. Se no teu texto você vai mencionar o título de um livro, de uma música e por aí vai, então você também vai utilizar aspas para demarcar. Ó. Já leste Dom Casmurro? Não. E Vidas Secas? Também não, tá bom? Então, observa que os dois títulos das obras aí, ó, Dom Casmurro e Vidas Secas, marcado pelo uso das aspas. Isso serve para nome de música, isso serve para nome de banda, tá bom? Quando a gente usa muito no WhatsApp músicas e banda, filmes, séries e por aí vai, sempre que tiver um título de uma obra, seja ela qual for, de qual gênero seja, você precisa destacar com aspas para chamar a atenção para ela, tá certo? No item 6, mudança de interlocutor, quando se opta pelo discurso direto com aspas, substituindo transversão. Aquilo que eu disse sobre o texto narrativo, tá? Quando há mudança de interlocutor, usa o uso das aspas em substituição ao travessão. Qual era ele? Perguntei. Então, vê, ó, que nós temos aqui já o verbo de elocução, tá certo? O verbo dissende, né? Esse verbo de elocução faz com que a gente identifique que o texto seja efetivamente um texto narrativo. Então, quem era ele? É uma fala minha, né? Ó, fala minha, do narrador personagem, tá bom? Não sei, ela respondeu. Então, observa, não sei já é fala dela, tá bom? De um interlocutor, tá certo? Ela respondeu secamente, após longo tempo, cerca de meia hora, ainda balbuciou algo que não compreendi. Como é? Disse eu, para que ela repetisse. Não sei. Então, observa que sempre que há a fala de uma personagem, é marcada por aspas, tá bom? Essas aspas podem naturalmente ser substituídas por
travessões, tá bom? Naturalmente, elas estão tomando aqui o lugar dos travessões. Aqui, aquilo que vocês questionaram tem uma observação. Ó. Há ainda as aspas simples, que deverão ser usadas quando parte do texto em que se quer destacar já se encontra dentro de um trecho destacado por aspas. Então, ó, aquilo que vocês me perguntaram anteriormente tem uma observação aqui no livro de vocês, tá certo? Exagero. Então, ó, esta parte aqui, ó, serve para aquilo que vocês me questionaram, que eu já respondi, tá bom? Então, só atenta para isso, tá certo? Quem quiser dar uma olhadinha depois aí no material, só para relembrar, tá bom? Então, fica antenado aí. Parênteses são normalmente utilizados para, primeiro, marcar uma explicação, uma circunstância mencionada de modo acidental. Sempre que você tenha que fazer uma explicação de um termo mencionado anteriormente, geralmente você usa vírgulas, pode usar travessões, pode usar também parênteses. Tem o mesmo poder de um travessão na questão da explicação e de uma vírgula, tá certo? Mesmo poder, ó. E foi ali que Elaine descobriu a verdade. Ali, aí ele quer explicar o ali no carro, tá bom? Então usa usa parênteses para isso, tá certo? Reflexão é um comentário sobre o que afirma. Mesma coisa, ainda o mesmo poder da vírgula, o mesmo poder da... Então, observa que sempre a oração principal tem sentido completo. Ó. Ele, então, saiu de casa para procurar sua amada. Tá vendo? Ó? Aí, ó, isso vai funcionar como uma oração subordinada, embora não devesse ter feito. Tá bom? Isso é um comentário que foi feito em relação ao fato dele ter saído de casa. Então, quando eu tiver que fazer algum comentário pessoal, né, em relação a uma informação anterior, é muito bom usar esse livro, por sinal, Vidas Secas. Quando eu tiver que fazer menção a um elemento anterior nesse sentido, então eu uso esse recurso, tá certo? Eu posso usar travessão, posso usar os parênteses também, tá certo? Terceiro, nota emocional sobre o que se afirma. A nota emocional é muito igual a esse comentário. É o mesmo comentário, só que é emocional, é muito pessoal. Por exemplo, e depois ele se levantou, olhando para minha mulher. Meu Deus, quase enlouqueci. Tá bom? Isso precisa ficar dentro de vírgula, porque isso é um fator externo ao texto também, tá? Mas não usaria gritar com ela. Então, observa que este elemento aqui é um fator externo, tá certo? É uma impressão pessoal minha, tá bom? Que faz parte daquele discurso. Então, a gente coloca ele demarcado, tá certo? Demarcado, para que a gente não leve em consideração os aspectos de forma, relacionar aquela parte ali aos aspectos de formalidade ao texto, tá bom? O travessão, para finalizar essa primeira parte, é usado para marcar uma mudança de interlocutor, a mesma coisa das aspas, que eu citei antes ali, ó. O que fez? Ela perguntou, tá vendo? Mesma coisa, se eu quiser substituir por aspas, eu posso, naturalmente, tá? Não tem problema nenhum. E no segundo, substituir os parênteses no caso mencionado anterior. Ou seja, como eu disse a vocês, no mesmo lugar que você usa os parênteses aqui, ó, você pode utilizar os travessões, tá bom? Mesma situação. Impressão pessoal, explicação, tá certo? Ou uma frase, ou uma colocação que eu queira fazer em relação ao que foi mencionado antes, tá bom? Então vamos à parte mais importante do conteúdo. E chega agora aquelas dúvidas de vocês sobre ponto e vírgula, tá aqui, tá certo? Ó, orações coordenadas e pontuação, tá certo? Então, ó, uso da vírgula. Separa as orações coordenadas assindéticas, tá bom? Se elas não têm síndeto e estão num contexto, tá certo? Elas serão separadas por vírgula, naturalmente. Seção, selecionando. Mesmo caso do período simples, quando tem um termo sintagma nominal que tem vários núcleos ou termos de mesmo valor, então vou separar por vírgula. Por exemplo, saiu de casa, sentido completo, tomou chuva, sentido completo, não chegou ao lugar do encontro, sentido completo. Então, ó, vírgula aqui, tá bom? Separando a seção de orações assindéticas, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Ele veio aqui, deu-me um beijo no rosto.
tá bom? Então, também assindéticas, ó. Ela sorria, chorava, gritava, fazia tudo ao mesmo tempo. Então, são orações coordenadas assindéticas, sem síndetos, tá certo? Então, estão remontando uma seção e estas orações precisam ser separadas por vírgula, tá certo? Isolar orações intercaladas, tudo que foi intercalado, ele está separado por vírgula, por travessão, tá bom? Separado por vírgula, travessão ou parênteses, tá certo? Mais comum por vírgula. Então, ó, Marta, estou precisando da tua ajuda. Disse ele, é uma oração intercalada, ó, marcado pela presença das vírgulas, tá? Se ele diz que está certo, não serei eu a tentar corrigi-lo. Disse Paula, ó. Tá bom? Também separado por vírgula. Isso acontece em textos narrativos, essa construção assim, desta forma, tá bom? Ver o uso dos verbos de sempre. Aqui, ó. Marcos, você está muito chato hoje. Tá certo? Ó. Marcos, chamou Vanessa resmungando. Tá bom? Então, mais uma vez, uma oração intercalada e ela vai ser separada por vírgula. Observa que até, como tem duas informações aqui, ó, também separado pela vírgula aqui no meio. Então, esse uso aqui é mais comum, talvez todos nós já tenhamos conhecimento sobre isso. Espera aí, viu, Arthur? Vai lá. Ok? Então, terceiro, separar orações coordenadas sindéticas. Agora sim, preste atenção. Salvo as introduzidas por i quando forem aditivos. Tá? Então, preste atenção aqui agora. Orações coordenadas sindéticas que apresentam síndetos. Aqui, ó, um síndeto, outro síndeto, tá bom? E outro síndeto. Salvo quando for, ó, nesse caso aqui, não usa vírgula. Ok? Então, vamos lá, ó. Vem, que tua mãe está chamando. Oração coordenada sindética explicativa. Então, ó, eu uso a vírgula aqui, ó. Saí, mas não os encontrei. Então, mais uma vez, uso de vírgula. Vi o ônibus e perseguiu pela estrada. Nesse caso, como é aditivo, eu não vou usar vírgula. Então, lembra, todas as orações coordenadas sindéticas são separadas por vírgula da oração assindética, menos aquelas que forem introduzidas pelo conectivo i. Porque o conectivo i ele tem o mesmo valor da vírgula, certo? O mesmo valor da vírgula, tá bom? Então, por essa razão, que a gente não vai usar vírgula ali. Veja que a não ocorrência de vírgula separando as orações coordenadas sindéticas aditivas introduzidas por i é exceção, tá bom? E não regra. Entretanto, deve-se ressaltar que a vírgula antes do i aditivo ocorrerá obrigatoriamente caso, agora sim, vem as particularidades. E aí, preste atenção. Quando é que com esse i vai apresentar vírgula? Eu vou separar por vírgula. E aí, tomem cuidado em construções textuais, aquelas às quais vocês estão acostumados a utilizar um i e não separar por vírgula, não colocar a vírgula antes. Quando é que isso acontece? Preste atenção. Primeiro, o sujeito da oração aditiva seja diferente da oração anterior. Ou seja, o sujeito da oração sindética seja diferente da anterior. Por exemplo, ele não veio aqui. Ele, sujeito. E eu não pude lhe dizer nada. E eu não pude dizer-lhe nada. Então, vê aqui, ó. Quem é que não pôde dizer nada? Eu. Então, nós temos sujeitos diferentes. Se o sujeito é diferente, antes desse i, coloca a vírgula, tá bom? Sujeitos diferentes. Se fosse, ele não veio aqui, ele veio aqui e deixou 2 livros, por exemplo. Eu não coloco vírgula, porque é o mesmo sujeito. Quem veio aqui foi ele, quem deixou 2 livros aqui foi ele, tá certo? Então, dessa forma, nestes casos, eu não uso vírgula, tá certo? Segundo, venha reiterada caracterizando o polissíndeto. No caso do polissíndeto, aí sim eu tenho que ter vírgula, tá bom? O que é um polissíndeto? É o uso no mesmo verso de um poema, por exemplo, tá certo? Ou numa mesma linha de um texto, eu utilizar
vários síndetos, tá certo? Vários síndetos. Por exemplo, ele ria e gritava e pulava e corria. Nesse caso aqui, ó, era a mesma pessoa, era o mesmo sujeito, mas como há um polissíndeto, ó, a repetição do i 3 vezes na mesma construção, então, antes dessa repetição, desta seção de polissíndetos, coloca vírgulas aqui, tá bom? Coloca vírgula, tranquilo. Vamos ver se tem um ponto e vírgula agora. Tem aqui na frente, o uso do ponto e vírgula. Terceiro caso. Seja necessário separar por paralelismo. O i é aditivo que inicia a oração aditiva e um i aditivo que coordena termos da oração anterior. Também usa vírgula. Aí é justamente para marcar a diferença de uso entre eles. Comprou doces e salgados. Este i está ligando estes dois termos. Tá bom? E este i está ligando esta oração, a oração anterior, com a oração posterior. Então, neste caso aqui, você vai usar a vírgula justamente para marcar a diferença de função das duas conjunções. Um liga os elementos, ligam termos, e o outro liga a oração. Aqui, o i liga termos, e este i liga orações, tá certo? Então, para marcar a diferença de função entre eles, você, antes do que separa a oração, tá certo? Você literalmente separa a oração por vírgula, tá bom? Então, se liga aí. No quarto, haja necessidade de separar complementos de verbos distintos. Bebeu vinho e pão, comeu pouco, tá? Por exemplo, está separando vinho de pão aqui, ó. Só que vinho, complemento de bebeu, e pão é complemento de comeu. Então, ele está ligando ali dois complementos que são de verbos diferentes. Dois objetos de verbos diferentes. É uma construção até um pouco rebuscada, tá certo? Mas são, na verdade, ele está ligando ali dois complementos de verbos diferentes. Sendo assim, você vai colocar vírgula justamente para mostrar que são sintagmas diferentes. Então, você tem aqui, ó, bebeu vinho, um sintagma, comeu pão, comeu pouco pão, ó, um outro sintagma. Então, há uma separação aí nesse sentido. Então, desta forma, antes da conjunção i aqui, ó, você usa a vírgula para separá-la, tá certo? Separar orações coordenadas sintéticas alternativas que forem proferidas com pausa, tá bom? Aqui quem vai dizer é o discurso, se tem pausa, se não tem. O tempo está estranho. Ora está quente, ora está frio. Se houver essa pausa. Se não houver essa pausa, ora está quente, ora está frio. Então não vai haver o uso da vírgula. Quem determina isso aqui é a pausa. Tá bom? A pausa na oralidade, certo? Faça seu pedido logo ou passe a vez. Faça seu pedido logo ou passe a vez. Não tem vírgula. Mas se eu disser faça seu pedido logo ou passe a vez, nesse caso, usa a vírgula, tá bom? Então, só se liga aí. Quinto, assinalar a elipse de um dos elementos da oração. A gente falou até isso antes. O que é elipse? Elipse é a supressão de um termo. Fazer com que esse termo não apareça por uma questão de coesão, ou seja, não repeti-lo. Por exemplo, ele encontrou adversidades, ela, alegria. Então, observa que esta vírgula aqui, ó, tem o valor de encontrou, tá bom? Para que eu não repita encontrou, eu coloco uma vírgula e suprimo o termo que gera repetição. Com a repetição ficaria, ela encontrou adversidades, ele encontrou adversidades e ela encontrou alegria. Então, por uma questão de coesão, para evitar repetição, você usa lá a vírgula, tá bom? E suprime o termo, certo? Chegamos ao ponto e vírgula. Aquilo que a gente aprende no ensino fundamental é uma pausa maior. Não me esquecer pausa maior, tá? É usado sobretudo para, primeiro, separar partes de um período das quais
pelo menos uma já está marcada por vírgula, ou seja, vamos lá, ó. Vim de carro, tem vírgula aqui nesse termo? Não tem. Ele de ônibus, ó, já tem uma vírgula aqui. Resultado da elipse, ó, ele veio de ônibus, tá vendo? Resultado da elipse. Se eu já tenho uma oração que tem vírgula aqui, então para eu separar uma oração da outra, eu uso a vírgula, ele tem o mesmo poder da vírgula, tá bom? Quando diz é uma pausa maior, é neste sentido. Tá certo? Está separando uma coisa maior do que a vírgula. A vírgula está separando elementos dentro da oração. Tá certo? Ele está separando as orações. Então, eu vou usar o ponto e vírgula nesse sentido. Então, separando orações, quando uma destas orações já usa vírgula, e é comum que uma delas use excessivamente. Por exemplo, eram 5 horas, não tenho vírgula. E, vírgula, de acordo com o guarda, vírgula, haveria uma forte chuva ao amanhecer. Então, o ponto e vírgula está aqui, justamente para mostrar o seguinte. Quando eu não tenho ponto e vírgula, eu tenho uma vírgula ali, geralmente a vírgula está demarcando o limite entre as orações, já que todas as coordenadas, né, são separadas por vírgula. Então, está demarcando, ok? Como uma delas já apresenta várias vírgulas, então, para eu mostrar o limite da oração diferente daquela separação de vírgula, eu uso ali uma pontuação diferente, um sinal diferente, que é o ponto e vírgula, tá bom? E aí se segue, ó, o mesmo padrão. Sua mãe te ligará tentando convencê-lo de não ir a São Paulo. Vê que não tem vírgula nenhuma, mas, vírgula, ó, por precisar do emprego, vírgula, você não vai escutá-la. Então, eu já tenho vírgula aqui e aqui, para marcar o limite entre elas, eu uso aqui. Tá bom? 2. Separar orações longas de mesma natureza. Daí, ó, a separação lá, a pausa grande é essa daí, ó. Separar orações longas de mesma natureza, de mesmo valor. Tá certo? Não podia chorar, era um lutador, tinha coragem demais para entregar-me as lágrimas. Então, observa aqui este contexto inteiro. Eu posso separar isso por vírgula também, professor? Claro que sim. Tá bom? Então, mas aí eu optando por ponto e vírgula, estou meio que topicando, criando tópicos no discurso, tá bom? Pode ser isso. Não quis dizer-lhe nada, ele estava nervoso demais. Então, vê que nesse caso aqui, ó, se eu tirar aqui o pontinho e colocar só a vírgula aqui, vai funcionar naturalmente sem problema nenhum. Tá certo? Então, só se ligar isso. Terceiro, marcar o alongamento da pausa. Aí, onde entra aí agora. Marcar o alongamento da pausa. Aquele é uma pausa longa. Quando a gente diz, uma pausa maior do que a pausa da vírgula. Marcar o alongamento da pausa antes das orações coordenadas sindéticas adversativas, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, tal, e conclusivas, logo, portanto, pois. Isso acentua o valor da coordenação. Tá bom? Quando você faz isso, você está valorizando a coordenação. Então, quando diz assim, ó, o governo anunciou que não haverá aumento no preço para a gasolina, porém deve-se ficar atento, tá? O governo anunciou que não haverá aumento de preço para a gasolina, porém deve-se ficar atento. É só uma questão de alongar a pausa, uma pausa maior, só isso. Não faz diferença nenhuma. Isso aqui é só para valorizar o porém, por exemplo, só para valorizar a ideia de contrariedade. Simplesmente. Onde cabe a vírgula, cabe o ponto de vírgula nesse sentido, tá bom? O dever é seu, portanto, faça-o. O dever é seu, portanto, faça-o. O dever é seu, faça-o, portanto. Aqui pelas duas razões, uma pausa maior e aqui já tem vírgula, tá bom? Então, é simples aí o uso do ponto e vírgula, não é muito diferente da vírgula. O uso do travessão entre as orações coordenadas, né? Substituir as vírgulas, mesmo sentido. Só para substituir as vírgulas, tem o mesmo valor delas. Nas subordinadas, eu já falei para vocês. Nas subordinadas. Eu vou só repetir aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Menos de 1 minuto. Vixe. Só para lembrar. No uso das orações subordinadas, tem aquela questão da oração subordinada vir primeiro, usa vírgula. Se ela vem depois, faculta-se o uso da vírgula. Se ela for muito extensa, é bom que se use. É facultativo também.
se tem algum macete sobre o uso do ponto e vírgula. Não, é o mesmo valor da vírgula. Não é macete nenhum. É só você... Agora, sim, se você vê que tem muita vírgula numa oração, que tem vírgula separando elementos de uma oração, você separa as duas por ponto e vírgula. Só isso. Não tem a ideia de macete, não tem muito macete sobre isso, tá bom? Ok? E é fácil. Sempre que quando você usar uma vírgula, você pode usar um ponto e vírgula que faz a mesma função. Agora, é mais comum que a gente use a vírgula mais simples. Mas se eu quero demarcar, chamar a atenção para aquela pausa ali, por exemplo,